Seu nome é referência na Santa Casa de Porto Alegre. É ícone do pavilhão Pereira Filho. Na verdade, seus nomes se confundem e se completam. Mestre de muitos, profissional exemplar, dotado de um manancial de conhecimentos médicos e humanísticos, ele é, sem dúvida, um símbolo da prática investigativa. Trata-se, de fato, de figura modelar para os seus seguidores. Com ele aprender e assumir posturas referenciadas e esculpidas por suas orientações, é seguir a ciência em sua essência e possibilidades. Para ele agora se dirigem os amigos, familiares, colegas e discípulos. Essa é uma manifestação de reconhecimento e gratidão. Mais ainda, de reafirmação das lições com ele aprendidas que não serão esquecidas, porque a partir delas o rumo fica inquestionavelmente consagrado. Homenageamos Nelson da Silva Porto. Para nós, ele é singular e plural, único e múltiplo, muito especial. Sua vida e obra, agora memorizada, o consagra como personagem marcante das histórias da medicina e da Santa Casa de Porto Alegre. Conhecer fragmentos de sua trajetória é ato de reconhecimento de sua importância para todos nós. Em 4 de novembro de 1927, nascia em Soledade um menino, filho de Olmiro e Morena da Silva Porto. Chamaram-no Nelson. Seu pai era farmacêutico, mas o grande amor da vida dele era mesmo fazer política. Foi prefeito 3 vezes. Sua mãe, Morena, ao conceber uma menina, não resistiu. Ambas faleceram. Com apenas 1 ano e 10 dias, Nelson passou a ser criado pela avó. Mas a figura que muito lhe marcou foi a Cúria. Eu acho que era a minha mãe mais direta, né? Ela tinha paixão por mim e eu por ela. Quando não estava estudando, brincava numa serragem da vizinhança fazendo casinha, túneis. Gostava de pescar, andar de carrinho de lomba, jogar bolinha de gude e tomar banho no rio próximo à casa. Jogar futebol não era o seu forte. Da infância guarda uma reminiscência desagradável. Prometeram lhe dar um presente muito desejado. É que me prometeram que iam me dar uma bicicleta se eu tirasse o primeiro lugar. Eu tirei o primeiro lugar e não me deram a bicicleta. E isso pesou, isso me marcou muito. Eu me senti muito isolado, muito de segunda categoria, sabe? A farmácia era assim o cenário que o fascinava e dissipava as mágoas infantis. Gostava muito de ficar ajudando seu pai. Começou lavando os frascos e depois participava da produção dos medicamentos. Em Passo Fundo, fez o ginásio no Colégio Conceição de Irmãos Maristas. Ler era o que mais gostava. As obras de Monteiro Lobato lhe marcaram muito. Talvez por esta orientação, sua irreverência ao que não acreditava manifestou-se cedo, ao liderar a recusa ao ato solene da formatura do curso ginasial. Em Porto Alegre, cursou o científico no Colégio Rosário. A esta altura já se definira sobre o futuro profissional. Ingressou na medicina na Universidade do Rio Grande do Sul, classificado em 3º lugar. Eu tirei 3º lugar no vestibular. O primeiro lugar foi o doutor Grossman, segundo foi ela e eu tirei o 3º. Mas eu praticamente desacatei um professor na prova de biologia. Na prova prática de biologia, ele perguntou qual era a primeira modificação que havia na mitose. Eu disse que era o aumento da refringência do citoplasma. Ele disse não, a primeira modificação é o aparecimento dos cromossomos. Eu digo, isso é uma ideia bolorenta, mofada, antiquada, que não tem o menor sentido. Ele ficou ofendido, me deu 0. Estudar é a sua obsessão. Uma pessoa que procurava dar de si o máximo
do desempenho que era compatível com o seu grau de inteligência e, sobretudo, com o grau de conhecimento que ele revelava. E cada vez ele procurava conhecer mais para poder ser mais útil aos pacientes. A sinceridade, a devoção, o desempenho, dando de si sempre o máximo, tanto do ponto de vista sentimental e também profissional, levou-nos a trabalhar juntos cerca de 50 anos ou mais. É uma pessoa fora do comum. E, para usar a expressão mais corrente, é uma pessoa excepcional. Para o Dr. Nelson, a definição de uma postura filosófica é o leme do conhecimento científico. Leu todos os filósofos da linha aristotélica, que considera pobre sem nenhuma grandeza. Descartes, sim, lhe marcou muito. Nelson conheceu a Sueli no curso ABC, de preparação para o vestibular, que situava-se na Rua da Praia. Ele dava aulas de anatomia, fisiologia humana, histologia, zoologia, botânica e química geral. Todas as disciplinas, com exceção de física. Quando ela entrou na sala a primeira vez, eu fiquei assim, fiquei meio transtornado até. Eu achei ela tão linda, fiquei assim tão deslocadamente apaixonado que eu me lembro até a roupa que ela estava usando. Eu, primeiro nas aulas, eu não fazia chamada, eu não falava com ninguém, entrava, dava aula e ia embora. Praticamente não falava. E depois que ela entrou no curso, um dia eu perguntei: senhorita Sueli, está no assunto, como é que é? Mas para não deixar tão ostensivo aquilo que eu que nunca perguntava, eu perguntei informei com a diretora do curso como era o nome da senhora, já era uma senhora mais idosa, que estava ao lado da Sueli, e fiz uma pergunta para ela. Mas aparentemente nenhuma nem outra comeu perceber que o meu interesse era, na verdade, pela Sueli. E felizmente, algum tempo depois a gente começou a namorar. Sueli e Nelson casaram-se em 1954 e tiveram 3 filhos. Lúcia, a primogênita, é médica e reside em Porto Alegre. Laura, formada em arquitetura, mora no Rio de Janeiro. E André, o caçula, é artista plástico e doutor em filosofia e está em Goiânia. Netos? Tem 4. Rodrigo e Eduardo, filho da Laura. Júlia e Manuela, filhas de André. Para a esposa, a palavra é de reconhecimento em plenitude e de exuberante gratidão. Se eu progredi de alguma maneira importante na vida, se deve 90% à paciência beneditina da Sueli de me aguentar. Porque até no período de namorado e de noivo, eu levava livro para casa e ficava sentado junto com ela numa mesa, eu estudando e ela junto comigo. Nelson da Silva Porto. A família e a radiologia formam o universo cotidiano de Nelson Porto. Não seguiu a cardiologia, ainda que tenha sido cativado pelo Dr. Rubens Maciel, com quem conviveu muito de perto. Consagra importância a esse convívio na sua formação médica. Rubens Maciel convidou-o insistentemente para trabalhar com ele. Por um tempo esteve também na enfermaria do professor Saint Pastou. Entretanto, o seu rumo foi definido ao atuar, ainda como aluno, com o professor Job e o professor Ilha, em sessões de estudo anátomo-clínicas, que considerava iluminadoras, pela maneira nova de pensar, completamente diferente do que era ensinado na escola. Naquela altura, cursava o 4º ano de medicina. Essas sessões foram marcantes em sua vida profissional, ao permitir-lhe ingressar no mundo novo.
A radiologia escandinava trazida da Suécia pelo Dr. Ilha encantou-lhe, sobretudo por sua exigência com a técnica. Dr. Nelson considera, inclusive, ter sido este um momento revolucionário na maneira de se ver a radiologia no Rio Grande do Sul. Depois de formado em 1951, a oportunidade de também lá estudar e se aperfeiçoar foi resultado de uma combinação com o mestre Ilha. Concorreu a uma bolsa com um plano meticuloso de estudos que lhe valeu a aprovação do Instituto Sueco. Quando soube, já havia passado pelo desafio de atuar como médico de bordo do navio em que viajara, recurso que se valeu como a possibilidade de estudar na Suécia logo que formado e recém-casado. Na pausa do estudo, a cozinha foi seu desafio em Estocolmo. Afinal, a Sueli ficara com as filhas Lúcia e Laura em Porto Alegre, durante os meses de dedicação plena ao estudo do esposo e do pai. O filho André ainda não havia nascido. Retornou da Suécia em 1959, onde se especializou em radiologia no Hospital Karolinska. Eu saí daqui com a ideia de estudar mais era a cardiologia, que era uma coisa que a gente via muito no consultório. O meu desvio da cardiologia para a radiologia se deu em parte na minha volta, quando o professor Carneiro veio para Porto Alegre. Não tinha professor de tisiologia e a faculdade fez 3 concursos e nos 3 concursos, 3 concorrentes rodaram. Vindo do Rio de Janeiro por recomendação do Serviço de Tuberculose do Ministério da Saúde, o Dr. José Fernando Carneiro impulsionou a criação do Pavilhão Pereira Filho. Dessa arrancada histórica participa o Dr. Nelson Porto. Com eles nascia na Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre um campo fértil de estudo, pesquisa e atuação médica na área da pneumologia. O pavilhão estava em construção, estava inacabado. Então a gente dava aula na enfermaria 4, que fica ali onde atualmente são as lavanderias. Ali tínhamos tuberculosos e algumas pessoas que eram suspeitadas de tuberculose que tinham outras doenças que a gente fazia o diagnóstico. E ele me convidou para acompanhá-lo, para ser auxiliar dele. E foi lá que eu passei a me interessar por pneumologia. O ano era 1963. Tudo ainda a meio caminho, mas rumo à inauguração, que foi só em 1965. Anos depois, em 1968, Dom Vicente Scherer estava presente no pavilhão. Fez contatos com uma instituição alemã, solicitando de presente um aparelho de raio-x. Eu acho que é o aparelho mais antigo que a Siemens tem em todo o mundo. A aparelhagem é uma aparelhagem muito boa, para a época era da melhor qualidade. Atualmente no Brasil, eu diria na América do Sul, não precisa nem dizer Pavilhão Pereira Filho de Porto Alegre, basta dizer pavilhão que todo mundo já sabe. E o prestígio é tão grande que frequentemente as pessoas que fazem pós-graduação ou doutorado botam no consultório, além do título de doutor, botam uma fotografia do atestado de residência no Pavilhão Pereira Filho, que é mais valorizado até do que ter feito doutorado ou mestrado. Nelson Porto é um ídolo, que eu, digamos assim, é uma pessoa com quem eu gostaria de permanecer junto por mais tempo possível. Entre todas as pessoas e pessoas geniais que eu conheci nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil, de modo que é uma companhia incalculavelmente rica em rapidez de pensamento, em temas filosóficos que ele aborda com uma simplicidade e uma aplicação à vida prática a toda hora, e que para nós todos aqui do Pereira Filho, os que convivem com ele, lutamos por contar os minutos que a gente consegue falar com ele. E não é falar sobre medicina. Eu acho que se ele fosse professor de filosofia, poucos elementos humanos, poucos professores aqui saberiam dar tanto calor humano
as ideias filosóficas que se discute, né, em meio universitário. Eu até hoje sento sempre do lado dele na sala de discussão de casos, porque sempre se aprende, viu? O Dr. Nelson Porto é assim, aquela pessoa, como nós costumamos chamar aqui, o nosso mestre, o mestre Nelson. Ele, na verdade, se confunde com o Pavilhão Pereira Filho, o Pavilhão Pereira Filho se confunde com ele. E nós temos muito a ver com ambos. O Dr. Nelson reúne aquelas qualidades fantásticas de enorme conhecimento, grande competência e aquela capacidade ímpar de ensinar pessoas, de transmitir esse conhecimento de maneira impecável. Para o pavilhão, o Dr. Nelson trouxe a rica experiência de trabalho que desenvolvera no IAPI e no Hospital Petrópolis. Mas marcante mesmo foi a sua vivência no Instituto de Radiologia Clínica com os colegas Ilha e Jó. Ficava no edifício Cruzeiro do Sul, próximo à antiga Casa Maçom na Rua da Praia. Lá recorda que só parecia caso complicado. Junto estava também o colega Pasquale. Eu queria cumprimentar o Dr. Nelson Porto, né? Que foi meu colega no consultório, inclusive, por muitos anos, e mandar um grande abraço a ele. A teoria e a prática desenvolvidas, então, ficaram como premissas de sua conduta como médico radiologista. E outra coisa importante é que a gente, desde o início, separou duas coisas. Uma que é o relatório de radiologia não era só uma conclusão. Tinha duas fases, uma fase descritiva em que a gente arrolava os achados encontrados e uma fase conclusiva que a gente fazia uma sugestão diagnóstica. Mas era bem claro, no espírito do doutor, e ele transmitiu isso para todos, inclusive para mim, de que a fase descritiva tinha que ser absolutamente perfeita e que a fase conclusiva era uma inferência, era uma hipótese que a gente fazia e que não podia botar no mesmo nível de equivalência. Então, para que a fase descritiva fosse a mais perfeita possível, a dedicação que a gente teve de estudar anatomia o mais minuciosamente possível foi um imperativo. E para fazer uma hipótese diagnóstica o mais razoável possível, havia uma necessidade muito grande de estudar muita patologia e muita clínica. Na busca permanente de aperfeiçoamento, participou de inúmeros eventos, jornadas, encontros e congressos, em âmbito nacional e internacional. Em todos eles, contribuiu com suas lições de mestre. Lições muitas, algumas recomendações basilares ele faz a seus discípulos. Sobre elas e as qualidades que deve ter um médico radiologista, com prontidão apontou: ter bem consciência e trabalhar sempre do princípio de que num relatório médico tem dois momentos: o descritivo dos achados, que tem que ser o mais exato possível, e um hipotético, que é a hipótese diagnóstica que a gente faz no fim. Essa é a minha filosofia de ensinar e essa é a filosofia de fazer, de ter feito durante toda a minha vida e continuar fazendo hoje. Como professor, gosta mesmo de ensinar os casos difíceis. Desde 1954, como professor do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a partir de 1964, como professor de Tisiopneumologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Homenageado 3 vezes, foi professor paraninfo em 1966. E como diretor do Pavilhão Pereira Filho desde 1970, tinha como princípio que se o profissional não fosse bom, não chegava nem perto. Se a pessoa se propõe a entrar no Pavilhão Pereira Filho, sabe, primeiro, que vai ter que saber. Segundo, que vai ter que saber mais. Terceiro, que não pode parar nunca de estudar. Hoje o Dr. Nelson tem discípulos praticamente em todos os estados do país. Tem discípulos, tem
admiradores, tem ex-alunos que reconhecem o seu valor e sabem o quanto ele é importante, não só para a radiologia, mas também como para a pneumologia brasileira. O Dr. Nelson da Silva Porto nos transmitiu um grande exemplo, o exemplo da honestidade científica. A honestidade científica na busca da verdade e exclusivamente da verdade. Isso fez com que crescesse muito a pneumologia e isso se tornou uma marca registrada do Pavilhão Pereira Filho, que é o Serviço de Doenças Pulmonares da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A mesa administrativa lhe consagra irmão da Santa Casa em 30 de outubro de 1970. O ato, confirmado em 10 de novembro, sela uma união indissociável entre Nelson Porto e a instituição. Para a linha de frente foi chamado, assumindo como provedor interino em 1995. A contar de 1996, é provedor em exercício até 1997, ano em que transmite o cargo ao atual provedor, Dr. José Sperbe Sanseverino. Seguro, firme, convicto nas ideias, professor como sua marca identitária, tem muitos discípulos que lhe conferem reconhecimento e amizade. Pelo menos o que eu mais admiro nele é o incansável, insistente e contínuo interesse que ele tem em buscar novos conhecimentos, informações e explicações para os fenômenos que ele observa na medicina. Ter conhecido e conviver com ele é motivo de grande satisfação. Ele, como ser humano, é uma pessoa que ficará entre nós por sua humildade e disposição de ensinar. Como profissional, é um estudioso, um cientista, um perfeccionista. Ele é um exemplo, um marco para a radiologia e pneumologia brasileiras. É um paradigma de conduta médica e de saber. Eu lembro que na minha juventude, aqui no hospital, eu tinha uma fantasia, que era receber de presente tudo que ele tinha na cabeça, não importando o tamanho da dor de cabeça que isso resultasse. E eu me entretive com essa ideia fantasiosa, mas divertida, imaginando de repente aqueles anos todos de estudos acumulados, recebidos assim de presente por encanto, mesmo que isso fosse uma cefaleia assim irrecuperável. Depois eu aprendi que o modelo era inalcançável e que a gente tinha mais era que aproveitar e curtir a presença de uma pessoa que é exemplar no que faz, no que acredita, é a melhor associação entre discurso e ação que alguém pode encontrar na sua vida profissional. É um mestre que a gente cuida e protege com o maior carinho possível, porque nós não temos nenhuma promessa no horizonte de substituí-lo. E as pessoas insubstituíveis precisam ser cuidadas generosamente. Eu conhecia o Dr. Nelson dos congressos de radiologia, de assistir suas brilhantes aulas, sabendo que ele era um dos ícones da radiologia, um mito completamente inalcançável. Depois, com o meu convívio com o Klaus, que é meu irmão mais novo e especial amigo, eu aprendi a ver um outro lado do Dr. Nelson. Não só uma pessoa profundamente comprometida com o rigor científico e inflexível na defesa da verdade, mas, e muito mais importante do que isso, uma pessoa doce, afável e muito carinhosa. Hoje, além de um ícone da radiologia e uma referência científica, para mim ele passou a ser também um amigo especial e querido, que faço questão de rever e reverenciar todas as vezes que venho ao Porto Alegre. Um beijo do Marchiori. O Nelson cria uma sensação de segurança, de correção e de conforto para todos os que convivem com ele. Para todos nós, ele sempre foi uma referência, mas também uma exigência de postura humana, filosófica e profissional. Sempre foi para todos nós o ombro e o norte. Mas a sua importância real só foi sentida quando fomos ameaçados pelo vazio que se anunciava com seu problema de saúde. Por isso vamos usufruir ao máximo da possibilidade do seu convívio, que eu queria que fosse eterno, para fazer mais sentido para a vida de todos nós.
São tantas as coisas que eu gostaria de dizer sobre o Nelson que fico imobilizado. Não sei se expresso todo o meu carinho por esta pessoa que, além de meu irmão, me protegeu e guiou como um pai e como um amigo. Sempre me ouviu e me respeitou. Quero salientar a admiração que eu, a Márcia e nossos filhos, Mauro, Ramiro, Bruno e Gabriel, temos por ele, por seu trabalho e pela contribuição científica que ele tem dado. Rogério Ortiz Porto. Dr. Nelson, muitos amigos, sua família, inúmeros admiradores e múltiplos colegas lhe têm como um verdadeiro porto seguro, onde ancoraram e ancoram discípulos, mas não só, e que lhe devotam gratidão e reconhecimento. Suas qualidades humanas e profissionais lhe conferem, com certeza, a condição de um ser humano excepcional, portador de muitas qualidades, e bonito também, ainda que o senhor não reconheça. Eu acho que é um médico que, meio fascinado pela radiologia e principalmente com a exatidão diagnóstica. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa correta. Eu acho que eu tenho, digamos assim, um padrão moral de extrema correção. E acho que sou justo e correto. Eu acho que pode não gostar de mim, pode me achar antipático, certamente vão me achar muito feio, mas eu acho que eu sou extremamente justo e tenho uma consciência moral reta.